Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, começando um novo dia, começando, na verdade, uma nova semana. Espero que o final de semana tenha sido muito agradável para você. Para nós, como Igreja Batista da Capunga, foi uma semana muito especial. Celebramos os 89 anos da igreja, concluindo ontem à noite, de alguma forma, as celebrações, as referências a essa data tão especial. No começo desse novo dia, quero desejar muitas felicidades para os que completam mais um ano de existência. A vocês, nosso abraço carinhoso e todo especial no dia de hoje. A todos, o desejo de um dia muito feliz, mas especialmente o desejo de que estes momentos gastos, dedicados ao estudo da Palavra de Deus, possam fazer bem à sua vida, possam falar ao seu coração. Por isso você é nosso convidado a meditarmos juntos naquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer neste instante, mais especificamente aquilo que Jesus tem a nos dizer através da sua Palavra. No Evangelho segundo João, no capítulo 3 e no versículo 3, nós lemos o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só para relembrar o contexto e a situação, Jesus fora procurado por um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, um estudioso das Escrituras, mais especificamente do Antigo Testamento, alguém que conhecia profundamente a Bíblia. No entanto, Nicodemos desejou procurar a Jesus exatamente por aquilo que ouvira a seu respeito, com o cuidado de não ser identificado, com o cuidado de não ser visto indo até Jesus pela posição que ele ocupava entre os estudiosos da lei. Ele foi à noite procurar Jesus. E ali começou a falar com Jesus Cristo sobre sua expectativa de vida eterna e o que seria necessário para isso. Jesus coloca algo muito interessante, encontra uma forma curiosa e sábia para definir aquilo que nós chamamos de processo de conversão, a transformação que acontece no homem quando ele conhece o Evangelho. Jesus diz que para ver o reino de Deus, Jesus diz que para experimentar a salvação e a vida eterna, há uma necessidade: o novo nascimento. São estas as palavras de Jesus Cristo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus fala de novo nascimento. E a imagem usada por Jesus Cristo aqui tem a ver com todo o processo de transformação ocorrido com a experiência da conversão. Jesus fala de novo nascimento, ou seja, ele nos lembra que a ideia da relação com ele é a ideia de uma nova vida, de um recomeço, que significa dizer que a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus Cristo é de uma superação daquilo que já passou, um abandono das coisas passadas. Por diversas vezes o apóstolo Paulo fala sobre isso e usa algumas vezes expressões como velho homem, novo homem. Fala de uma nova situação. Ao falar de si mesmo, ele fala da nova vida que ele experimentara em Cristo Jesus. Afirma, por exemplo, na carta aos crentes de Corinto, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao falar sobre isso, Jesus quer enfatizar o fato de que a nossa relação com Ele, o nosso encontro com Ele, significa uma ruptura em relação ao passado. E aqui, de forma muito especial, muito particular, Ele quer se referir ao passado no que concerne ao pecado. Somos todos pecadores. Carregamos conosco as culpas dos pecados cometidos. Levamos conosco não apenas isso, mas a condenação do nosso pecado. Fomos de alguma forma escravizados pelo pecado e o próprio Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Experimentar a vida eterna significaria, portanto, superar todas essas dificuldades. E quando a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, lembra-nos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justamente porque o nosso encontro com Cristo proporciona a vitória absoluta sobre o pecado, sobre o fardo que tínhamos sobre nossos ombros, sobre a culpa que carregávamos, sobre a condenação que estava conosco em virtude de nossa desobediência.
A proposta de Jesus Cristo, a proposta do Evangelho, portanto, é a proposta de uma nova vida, de um novo caminhar, de uma nova história, de uma nova trajetória. E descobrimos então, quando conhecemos a Cristo, como esta imagem reflete com precisão e com perfeição a experiência do ter Jesus Cristo no coração. É de fato começar uma nova vida, começar uma nova história. Nascemos de novo, somos tornados nova criatura. E assim passamos a viver uma nova caminhada que nos conduz à vida eterna. Por isso, a Bíblia diz que quem está em Cristo, quem conhece a Cristo, quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. O conceito de vida eterna deixa de ser o conceito de uma expectativa futura para ser um conceito presente. Começamos, de certa forma, a experimentar a vida eterna a partir do instante em que nós nos encontramos com Jesus Cristo e o recebemos como nosso Salvador. Começamos esta caminhada que viverá assim as circunstâncias e limitações da existência terrena, que passará assim pela transição decorrente do final de nossa existência sobre a terra e então se estabelecerá de forma plena na realidade eterna, na realidade celestial. Passamos a viver então uma história, uma expectativa de vida que se projeta para o céu, para a eternidade com Cristo, que inclui um estágio durante o qual viveremos aqui na Terra, ainda com as limitações inerentes à existência, ainda com as dificuldades e privações próprias da natureza humana, necessidades, privações e dificuldades que serão, no entanto, vencidas, superadas e abandonadas quando do término de nossa existência terrena. Aí sim, passaremos a viver a plenitude da vida eterna proposta por Jesus Cristo. Entendendo bem o que Jesus ensina para Nicodemos e quer nos declarar na manhã de hoje, é que ao conhecermos a Jesus Cristo e ao recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Nós começamos uma nova vida, uma nova história que se projeta para a eternidade. É esse o plano de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra claramente nos ensina a respeito da eternidade e a respeito da nova vida que encontramos em Jesus. Muito obrigado, Pai, porque em Jesus Cristo podemos experimentar essa transformação e começar essa nova história. Uma vez nascidos de novo, nós podemos viver a vida com a convicção de que Cristo está ao nosso lado e mesmo experimentar o final de nossa existência terrena com a expectativa da vida eterna. Seja esta a experiência daqueles que nos assistem neste instante. No nome de Jesus. Amém.